Fernanda? Pastor, sem, lógico, querer ofender ou querer pôr alguma arrogância nisso, mas, então, de acordo com tudo que o senhor está ensinando hoje, o senhor diz que a igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Nós vamos chegar a essa conclusão. Convido o prezado irmão a sabermos qual é o conceito da igreja antes de ouvirmos a mentira acerca da igreja verdadeira. E para entendermos o que significa a palavra igreja, nós precisamos ver no texto grego qual é a palavra que foi usada e então vermos o seu significado lá no grego, para depois analisarmos o que ela significa para nós em português. A palavra que está no grego e que foi traduzida para o português como igreja é eclesia. Portanto, agora basta nós olharmos em um dicionário de grego o que significa a palavra eclesia. Eu vou usar o dicionário grego Strong. Veja o que ele diz ou o que é o significado que ele dá para a palavra eclesia no grego. Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público. Assembleia. Assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. Assembleia dos israelitas significa também qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso tumultuosamente. E num sentido cristão, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Grupo de cristãos ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo, por amor à ordem. Significa também aqueles que em qualquer lugar, numa cidade ou vila, constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Também significa totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Assembleia dos cristãos fiéis, já falecidos e recebidos no céu. Bom, esses são os significados no grego para a palavra eclesia. Veja que ela não tem relação com uma construção ou com uma denominação ou instituição religiosa. Agora, prezados irmãos, depois de termos ouvido ou entendido o conceito de uma igreja, será que ela está relacionada a uma denominação tal ou a um grupo de pessoas que adoram o nosso Senhor Jesus? Agora, quando é que esta adoração é verdadeira? Será que a adoração verdadeira tem a ver com um dia chamado sábado, uma vez que nós estamos na nova aliança? Vamos ouvir os que melhor entendem. Qual é a igreja verdadeira na qual eu possa não somente me inserir, mas confiar a minha vida e a vida de toda a minha família aos cuidados espirituais daquela igreja, para que eu tenha assim a plena certeza de que eu estou no caminho da verdade, como quem aguarda e se prepara de fato para o grande encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mateus capítulo 16, aqui temos um texto muito importante e de muita relevância, porque Jesus Cristo, Ele próprio, começa a falar algo a respeito. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E, portanto, essa expressão, este pronome minha, ele singulariza a expressão igreja, ele restringe essa expressão como quem diz, olha, pode ser que haja no mundo muitas igrejas, igrejas do ciclano, do beltrano, do fulano, mas Jesus, ele tem um compromisso. O seu compromisso é de edificar a igreja que ele próprio comprou com o seu precioso sangue. É preciso fazer uma diferença. A diferença naquilo que a Bíblia fala sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja de Cristo, que é atemporal, porque ela inclui
todos os chamados, desde os primeiros discípulos até os últimos que vierem a existir na era da igreja. Ou seja, é uma igreja que não pode ser reunida em nenhum lugar, porque ela é atemporal, porque ela inclui Paulo, inclui Pedro, os apóstolos, os irmãos do primeiro século, segundo, terceiro, do 10º século, do século 20, século 21, e portanto, todos os que creram verdadeiramente no Evangelho, conforme está em Efésios capítulo 1, nós encontramos ali no versículo 12, versículo 13, quando nós ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho da salvação, e tendo nele crido, então vem o Espírito Santo e nos sela, sendo o próprio Espírito, este selo que nos torna, que nos identifica com Cristo e nos identifica então com a igreja de Cristo, que é o corpo místico de Cristo, que é o corpo espiritual de Cristo. E, portanto, esta é a igreja de Cristo. Será que o prezado irmão ficou atento? O que sela a igreja de Cristo? Segundo o preletor, é o Espírito Santo e não o sinal do sábado, que foi dado simples e exclusivamente para o povo de Israel. Vamos continuar a ouvir. Qual a igreja verdadeira? Abra sua Bíblia em mais um texto da Palavra de Deus, aqui no livro de Efésios, é a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2. E aqui nós vamos avançar um pouco mais nessa compreensão, uma vez que Cristo declarou que Ele tem uma igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Efésios capítulo 2, veja o versículo 20, e também o 21, e também o 22, que nos diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E esse texto, portanto, nos fala muito a respeito dessa questão. Primeiro, nós já temos aqui uma característica, temos aqui uma questão de grande relevância, quando é dito que os crentes são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aí vem a questão, mas qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? E a Bíblia diz, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, a pessoa de Cristo, no que diz respeito à sua natureza, e a obra de Cristo, no que diz respeito àquilo que Ele realizou, e também as palavras de Cristo, no sentido daquilo que Ele ensinou. Veja, a pessoa, a obra e os ensinamentos de Jesus Cristo constituem, na verdade, este fundamento. O que significa que se você está em algum lugar, ainda que se chame igreja, ainda que traga o nome de Jesus, mas você tem que observar se os ensinamentos, se a prática, se a condução, se a direção, se a operação de tudo o que ocorre está de acordo com a pessoa de Cristo, quanto à sua humanidade, quanto à sua obra, quanto aos seus ensinamentos. Prezados amigos e irmãos em Cristo, se estamos atentos ao que o preletor está nos dizer, está nos chamar a atenção de que, sendo o dono da igreja e Cristo, nós temos que seguir o que Cristo está a nos dizer. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Em Hebreus 1, verso 1 a 2, nós podemos ler o seguinte. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus autorizou
Jesus falar em seu nome. Já não os profetas, mas Jesus em pessoa para nos falar sobre aquilo que são pretensões de Deus Pai. Meditando ainda acerca da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 a 2, vamos ler o seguinte. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos seus depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Tudo quanto Jesus quis dizer foi dito e deu instruções aos apóstolos, e tudo está registrado nas Escrituras. Aquilo que Jesus fez e ensinou. Portanto, há muitas pessoas que se apegam do facto de Jesus ter guardado o sábado, ficou como se fosse o cumprimento da lei e, portanto, o exemplo para continuarmos a seguir a lei. Estou a falar não da lei de Deus no sentido geral, mas da lei de Moisés. Apesar de que a lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo são todas leis de Deus. Agora, vamos ver uma outra coisa muito interessante que encontramos em Lucas 9, capítulo 20, vamos ler Lucas 9, capítulo 28 até 36. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. De lá saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si naqueles dias. Não contaram a ninguém o que tinha visto. Testemunho do próprio Deus que só devemos ouvir Jesus. Esta transfiguração também está nos ensinar que a presença de Moisés representa a lei e Elias os profetas. Nós sabemos que a lei e os profetas falaram por parte de Jesus Cristo. A voz de Deus veio dar testemunho a quem, doravante, deveriam os discípulos dar ouvidos a Jesus Cristo. Agora, quando nós nos pegamos à frequência de Jesus Cristo no templo, o sábado, Jesus Cristo não veio nos dar exemplo para que o seu cumprimento seja a continuidade de uma lei que você e eu não podemos cumprir na íntegra,
Quando não se consegue cumprir na íntegra a lei, se torna maldita a lei de Moisés, não a lei de Deus em si. Porque temos, sim senhor, na segunda aliança, a lei de Cristo. Cristo ensinou a guarda do sábado. Existe uma prescrição bíblica, Jesus ensinando a guarda do sábado. Existe uma prescrição, um texto a prescrever, a ordenar, a mandar, que nós devemos guardar o sábado? Não há. O que há são textos descritivos, textos narrando o apóstolo, este ou aquele, incluindo Jesus. A maior parte da participação de Jesus no sábado foi na antiga aliança, antes da sua morte na cruz. Depois, nos Atos dos Apóstolos, são histórias, uma ou outra vez, os apóstolos frequentando a sinagoga ou o templo num sábado, segundo o costume da tradição, e não segundo a obrigação da lei. E talvez você não tenha ainda parado para pensar e para refletir a esse respeito. Mas nós temos que considerar esta questão, uma vez que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 11, ele declarou que muitos falsos profetas sairiam pelo mundo fora. Nós também podemos encontrar em outros lugares da Escritura, e há um texto que é de grande importância, de advertência quanto a homens que sairiam no mundo afora, pregando não a palavra de Cristo, mas pregando um falso evangelho, e a Bíblia, portanto, nos adverte contra tais ensinamentos, contra tais espíritos, para que não nos tornemos presas de homens. É o que está em 1 João, abra sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 4, veja o que diz a partir do primeiro versículo. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Amados, olhem para esse texto. Eu acredito que todo cristão verdadeiro e genuíno, em algum momento ele precisa parar um pouco todo o seu ativismo espiritual, toda a sua atividade cristã, para pensar e refletir sobre tão grande advertência. Então não basta levar nos lábios o nome de Jesus, é preciso ouvir a palavra apostólica. Ou seja, se o pastor, se o pregador, se o missionário ou se o chamado apóstolo é de Deus, se aquela congregação, se aquele ministério, se aquela igreja é de Deus, então tem que estar aqui, tem que passar pelo crivo deste teste que diz: nisto reconhecemos. Como é que eu faço para reconhecer se é de Deus ou se é do maligno, se é o espírito da verdade ou o espírito do erro? Está aqui. Aquele que conhece a Deus ouve os apóstolos. Portanto, a palavra apostólica é o teste. E o que é a palavra apostólica? Ora, é a mensagem a respeito de Cristo em o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Efésios, até o livro do Apocalipse. São os 27 livros, é o cano sagrado do Novo Testamento. Nada pode fugir desse parâmetro divino. Nós não precisamos inventar uma igreja, inventar uma hierarquia para promover os homens ambiciosos por cargos. Nós não precisamos ultrapassar aquilo que está escrito. Não precisamos nos atualizar segundo este século, segundo o curso do mundo. Nós não precisamos trazer as coisas perversas e pecaminosas do mundo para o seio da igreja com o intuito de ganhar pessoas para Cristo. Não! Nós precisamos nos limitar, nos restringir com o cinturão da verdade nesta base, o Novo Testamento. Esta é a regra hermenêutica que identifica o espírito da verdade e o distingue do espírito do erro, de maneira que
toda doutrina e toda prática e tudo aquilo que acontece dentro de uma igreja de Jesus Cristo deve se enquadrar dentro das páginas do Novo Testamento. É uma grande bênção ouvir este irmão pregando. Novo Testamento significa nova aliança. Na nova aliança está a igreja. A igreja nada tem a ver com o judaísmo. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, nada tem a ver com a lei. Isto, acredite. E digo-te mais, se a Bíblia, em Atos 1, de 1 a 2, está a dizer que Jesus Cristo deu instruções aos apóstolos, estas instruções estão na Nova Aliança, estão no Novo Testamento. Isto significa dizer que os famosos Apocalipse 12, 17 e 14, 12, que fala dos mandamentos de Deus, são os mandamentos de Cristo. São os mandamentos de Cristo, porque a lei de Cristo também é lei de Deus. Assim como a lei natural também é lei de Deus. Assim como a lei de Moisés também é lei de Deus. Mas cada lei tem o seu contexto histórico. A lei de Moisés passou mesmo. Vigora a lei de Cristo. Podemos confirmar isto em Efésios 2, capítulo 2, verso 14 e 15. Nós vamos ler Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, verso 15, 14 e 15. A palavra de Jesus diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. A Bíblia está claríssima. Que Deus nos ajude a entender a verdade, no nome de Jesus. Isto não significa que adorar no sábado é pecado, assim como também adorar no domingo é pecado. Assim também como adorar na terça ou na sexta-feira é pecado. Na nova aliança, adorar, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus gosta que assim seja, que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23 e 24. O Senhor abençoe a sua palavra no nome de Jesus.